Boa noite a todos, graça e paz a todos os irmãos. Bom estar aqui novamente com vocês, alguns mais perto, outros um pouquinho mais longe, mas o que importa de fato é que todos nós estejamos nesse mesmo espírito de adoração, de adorador, que é o tema do nosso mês de novembro, é um mês que nós separamos para tratar do tema adoração, mais adoração na vida e mais vida na adoração, e que de fato a nossa vida venha representar, manifestar essa atitude, essa vida de um verdadeiro adorador. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 4, apenas 2 versos, e ficarei mais centrado em um deles. João capítulo 4, verso 23 e 24. Adoração, a razão da nossa vida. João capítulo 4, verso 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, muito obrigado, Pai, que possamos, de fato, sermos adoradores que o adorem em espírito e verdade. Fala aos nossos corações de forma especial e que Teu Espírito Santo, Pai, esteja atuando em nossa mente, nosso coração, nossa alma, para que a Tua palavra encontre um lugar, esse lugar seja um solo fértil e venha produzir uma palavra, venha produzir um fruto que permaneça, Pai. Muito obrigado por tudo que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A adoração é a razão da nossa vida, né? Eu podia basicamente resumir toda a minha fala em uma sentença. Você, como filho de Deus, é um adorador, como já Nani Azevedo, em uma das suas músicas, um adorador por excelência. Ou, pelo menos, deveríamos ser adoradores por excelência, né? A principal missão da igreja, uma das principais missões da igreja é a adoração, porque a adoração, ela basicamente representa a nossa relação com Deus, o nosso reconhecimento de quem Deus é, e por isso que nós o adoramos. Mas a gente tem que entender, e dentro do entendimento da palavra adoração, dentro dos seus sentidos, tem um que sempre me chamou a atenção quando eu penso em adoração, né? Tem uma palavrinha, proskuneo, e essa palavra, ela tem um sentido muito forte, um sentido que nos leva, de fato, a pensar um pouquinho mais se aquilo que eu entendo por adoração, aquilo que eu vivo por adoração, realmente representa aquilo que deveria ser de um adorador que entende quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor, né? Então, a palavra proskuneo, ela tem uma ideia de prestar homenagem, de reverenciar, tem uma ideia de se curvar, de se prostrar ao chão, tem uma ideia de você beijar a mão de. Então, é uma ideia de que quando você entra diante daquela pessoa, daquela autoridade, você tem uma atitude de reverência, você presta uma homenagem, você beija a sua mão, por quê? Porque você reconhece quem Ele é, você entende quem está diante de você, você se curva porque Ele é maior e eu e você somos menores. Isso é a ideia de adoração para com o nosso Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus para sempre. Nossa vida só faz sentido quando estiver em Deus. Em Deus, o nosso sentido, ele vai ser correto. Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A nossa vida, o sentido mais absoluto da nossa vida, só vai ter sentido, parece um paradoxo de palavras, mas é isso, o sentido da nossa vida só vai fazer sentido se for em Deus. Se for em Deus. Fora de Deus, a nossa vida, ela não tem sentido. Será uma vida de procura, uma vida de busca, mas uma vida tentando satisfazer algum vazio, mas esse vazio só pode ser encontrado ou resolvido quando nós colocamos a nossa vida em Deus, e Ele será a totalidade da nossa vida. Gálatas 2:20, Paulo, de maneira muito maravilhosa, expressa isso ali, quando ele diz, já não sou eu quem vive,
Mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E Jesus aqui, o contexto dessa passagem, acho que a grande maioria já conhece. Jesus está conversando com uma mulher samaritana, e aí há um diálogo, uma discussão, que é nesses dois trechos que eu parei, sobre a adoração, né? E ali Jesus então começa de uma certa forma explicar para ela o que seria a adoração, o que seria um adorador. Então Jesus explica primeiro para ela, de certa forma, o que não é adoração. Em primeiro lugar, o que é que não é adoração? A adoração não é centrada em lugares. Lá em 4:20 a gente já vê isso, né? Não é neste monte nem naquele, porque aquela mulher vai dizer: nossos pais dizem que nós temos que adorar aqui, mas vocês dizem que nós temos que adorar em Jerusalém. Na verdade, não existe lugar mais sagrado que o outro. Não é o lugar, quero que você guarde bem isso aqui agora na sua mente, para que amanhã, quando você estiver no trem, ou no ônibus, ou no Uber, ou na sua mesa de trabalho, ou numa reunião, quando você estiver passando por uma pressão, quando você estiver num momento de dificuldade, eu quero que você lembre disso. Não é o lugar que autentica a adoração, mas é a atitude do adorador. Você pode estar onde você estiver. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Eu me lembro de um camarada que eu trabalhei, e ele trabalhava num lugar, numa empresa que derretia aço, não me lembro agora o nome, e esse cara, ele trabalhava no lugar, era um lugar quente, muito quente, era quase embaixo de onde fundia o ferro, era um lugar que tinha um tipo de fuligem que grudava na pele. O cara tinha que trocar de roupa todo dia, era um lugar muito ruim. Mas eu trabalhei acho que 2 ou 3 anos nesse lugar, e todas as vezes que eu encontrei aquele irmão estava feliz. Toda vez que eu parava para conversar com aquele irmão, ele manifestava a sua adoração a Deus, dizendo que Deus era bom o tempo todo. Então não é um lugar, é a atitude do adorador que identifica esse como de fato adorador. Em segundo lugar, a adoração não pode ser sem entendimento. Os samaritanos lá, qual que é o problema dos samaritanos? Os samaritanos adoravam sem entender e sem conhecer de fato. Os samaritanos foi um povo que, com as guerras, com a divisão das tribos, foi invadido pelos assírios e por outros povos, e houve uma mistura de pessoas. Então houve uma mistura de religião, uma mistura de costumes, e aí depois esse povo, ele foi desprezado pelos judeus, porque eles tinham agora uma mistura, e os judeus não aceitavam, e com isso, com esse afastamento, eles estabeleceram um templo e estabeleceram um tipo de culto. Por isso que os judeus não compartilhavam com ele. Eles tinham uma liturgia sem entendimento, eles não sabiam exatamente o sentido real de quem adorar. Havia um ritual vazio de compreensão. O culto precisa ser racional, precisamos ser, ou voltar a ser, ou continuar sendo o povo que ama, que estuda e que pratica a palavra de Deus. Nós precisamos ser um povo que entende por que estamos aqui. Porque nós éramos pecadores, condenados ao inferno, mas Ele, por sua graça, por seu amor, nos livrou, nos libertou, e por isso que nós entendemos, por isso que nós adoramos, por isso que nós cantamos, por isso que nós vivemos uma vida de tal forma que busca agradar esse Deus e representar, autenticar que nós somos os seus filhos. Terceiro lugar, a adoração não pode ser descentralizada da pessoa de Cristo. Cristo precisa ser o centro do nosso culto. Nossa adoração será vazia se Cristo não for o centro. O culto não é para agradar os homens. Culto, a palavra culto, já disse isso em outro momento, quer dizer serviço, vem da de latreia, quer dizer a nossa vida é um serviço a Deus. A nossa vida, a totalidade da nossa vida, ela é para Deus, e Jesus ele precisa ser o centro. Irmãos, é muito bonito, e é muito bom de ouvir algumas coisas. É muito bom ouvir que você é importante para Deus. É muito gostoso ouvir que você é ouro de Ofir. É muito importante ouvir de que você é o centro de Deus. Mas, irmão, você não é.
Jesus é o centro de tudo. A Bíblia fala que toda autoridade foi dada a Ele nos céus e embaixo dos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o primeiro e o último. Eu e você somos alvos da graça de Deus. Eu e você somos alvos da misericórdia de Deus. Nós, a partir de Adão, estávamos condenados ao inferno, mas Ele, por seu amor, por sua graça, na pessoa do Filho de Jesus, nos resgatou, nos libertou, nos deu vida no amado. Então, irmãos, a nossa adoração, ela não pode ser sem ter Jesus como centro. Tudo tem que partir desse entendimento que Ele é o centro da minha vida, que é a partir dEle que eu ordeno a minha vida. Entende isso? A música não é para entreter. A verdadeira música é uma expressão da nossa adoração, do nosso amor. Ah, mas essa música é muito chata. Mais essa música de novo, mais essa música. Eu não estou dizendo que não existe música ruim. Tem muita música ruim, como tem muita pregação ruim, como tem muita poesia ruim. O problema é quando eu passo a entender que o louvor, que a música, ela tem como intencionalidade, ou ela tem como objetivo me agradar. E não vai. Porque eu gosto de uma coisa que o outro não gosta, e assim vai. Agora, a música, ela deve ser essa expressão dos meus lábios, esse sentimento que vem do meu coração, da minha alma, demonstrando que eu amo esse Deus, que eu adoro esse Deus, e por isso então que eu canto, que eu abro a minha boca. Quando eu estou feliz, eu adoro por meio do louvor. Quando eu estou triste, eu também adoro por meio do louvor, porque na verdade, a minha tristeza ou a minha alegria não pode determinar o meu grau de adoração. Tanto a minha alegria, como a minha tristeza, como os momentos bons ou como os momentos ruins, devem impulsionar para que eu continue, permaneça sendo um verdadeiro adorador em qualquer situação. Talvez você está aqui hoje e está muito alegre. Hoje eu estou muito feliz, estou muito alegre. Mas de repente você está aqui, mas está muito triste por algum motivo, está muito preocupado, está muito chateado. Talvez você ainda não conseguiu se conectar, talvez você ainda está naquela assim, tentando se segurar alguma coisa, tentando se pegar alguma coisa, tentando pegar um trecho da música, tentando pegar um trecho da palavra para que isso responda a uma ansiedade. Mas eu digo para você, se você creu, se você entregou a sua vida, você é filho de Deus e você é um adorador. Na sua tristeza, na sua angústia, você pode ali encontrar um solo para manifestar a sua adoração a Deus. E essa sinceridade da sua adoração vai ser recebida por Deus como um cheiro agradável. Tenha a intenção, tenha o objetivo de adorar a Deus, o nosso Deus. Manifeste isso por meio da sua expressão, seja ela do louvor, seja ela de uma fala, seja ela de um abraço, de um sorriso, ou de uma lágrima. Mas também Jesus disse para essa mulher o que seria então a adoração. A adoração, eu quero que você guarde bem essa minha fala, a adoração precisa ser bíblica. O nosso culto, ele é bíblico, ou pelo menos deveria. Nós queremos que seja bíblico. A questão aqui não é tentar impressionar Deus com uma série de artefatos pirotécnicos, soltar fumaça, soltar fogos e dar cambalhota. Não estou criticando movimentos que tenham lá os seus jeitos, mas a questão não é essa. A questão é que essa adoração ela precisa ser central, ela precisa ter como base, como alicerce, o conhecimento das Escrituras. Deus busca a verdade do nosso íntimo. Deus busca uma adoração que ela vem precuciada, que ela vem sustentada por um entendimento de quem Ele é. Eu gosto muito de um livro, se tiver oportunidade, Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, e esse livro para mim foi um livro muito importante no sentido de trabalhar até mesmo o meu ego, de entender que conhecer sobre Deus, se aprofundar nas Escrituras, deve nos humilhar, deve nos colocar numa situação de prostração diante dEle, porque seria um absurdo, uma loucura, uma insanidade,
quanto mais eu conhecer de Deus, menos eu me prostrar diante dele. Seria uma loucura me aprofundar nas Escrituras, no conhecimento da doutrina de Deus, e eu não me render e reconhecer a grandeza desse Deus e a minha pequenez diante dele, cair de joelhos e falar: Senhor, eu não sou nada diante de ti, tenha misericórdia de mim. O conhecimento não é para nos fazer ficarmos orgulhosos, mas o conhecimento é para nos tornar humildes, adoradores, pessoas mais humanas, mais sensíveis, pessoas que reconhecem a sua limitação e reconhecem a limitação do outro. O conhecimento de Deus, essa adoração, que ela vem a partir do entendimento das Escrituras, deve ser uma adoração que enaltece a Deus, que nos coloca diante dele numa posição de que ele seja adorado, de que o nosso testemunho realmente demonstra que nós amamos e conhecemos sobre Deus. Irmão, sabe qual é o problema? Muitas vezes, na ânsia de fazermos algo diferente, em termos de culto, em termos de adoração, nós nos perdemos, queremos fazer tanta coisa, queremos inventar tanta coisa e acabamos nos perdendo, e perdemos a essência de que a adoração ela precisa ser alicerçada pela palavra. Que palavra? Palavra de Deus, revelação de Jesus Cristo, doutrina dos apóstolos. Irmãos, culturas precisam ser atualizadas. Ideias precisam ser contextualizadas. Situações, momentos precisam ser ressignificados para o entendimento. Sim, mas a doutrina de Cristo, a palavra revelada, aquilo quando está escrito assim: assim diz o Senhor, isso não muda. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso não muda. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Isso não muda. E Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Isso não muda. E a nossa adoração, ela precisa ter essas bases sólidas, firmadas nas Escrituras, para que eu e você não sejamos levados por ventos de doutrinas, por movimentos humanistas, por movimentos onde pessoas pregam aquilo que nós precisamos ouvir, porque queremos ouvir, porque gostamos de ouvir, e aí não há confrontação, não há desafio, não há mudança, não há transformação, porque a palavra, ela não está sendo autenticada. A nossa adoração é uma adoração mais, eu não sei a palavra, mas é uma adoração mais livre, é uma adoração sem base, é uma adoração, e olha só que engraçado, escutou? Provavelmente minha esposa deve estar em casa dizendo assim: para de correr e vai devagar. Sabe que muitas vezes a nossa adoração, nós dizemos assim: nós estamos aqui para adorar a Deus, nós fazemos isso para adorar a Deus, mas muitas vezes o que nós queremos é ter satisfação para mim, para o meu eu, para o meu gosto, e aí isso só vai ser quebrado, isso vai ser desmistificado quando a nossa adoração tiver como base a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, aquela palavra que é atemporal, aquela palavra que é eterna, aquela palavra que não muda e nunca mudará. Deixa eu desacelerar um pouco, né? A nossa adoração, ela precisa ser sincera, precisa ser em espírito, em verdade, como já diz um louvor, ou seja, de todo o nosso coração. Irmãos, eu tenho algumas dificuldades, quem me conhece sabe, eu sou aquele camarada não tão expressivo, não tão de manifestação física, mas o que eu quero dizer com isso? Mas muitas vezes eu tenho vontade, eu quero levantar minha mão, eu quero ali demonstrar de uma maneira talvez mais externa, e muitas vezes nós nos poldamos ou nos cerceamos de manifestar. Irmão, abra a boca e cante com alegria, tenha fervor. A nossa adoração, ela precisa ser sincera, e um coração sincero é aquele coração que reconhece a sua miséria, conhece o seu pecado, conhece que era perdido e foi salvo e transformado, e isso gera em mim e em você uma atitude de adoração.
Então levanta a sua mão, não tenha medo, abra a sua boca, cante. Se você está feliz, cante. Se você está triste, que o seu choro seja um choro que representa também a sua adoração. Às vezes alguém está do seu lado, irmãos, e é assim, a vida é dinâmica. Aí você tem um irmão que está aqui, e no louvor esse irmão levanta a mão e dá glória a Deus e fica feliz. Mas você tem um irmão do lado, que esse irmão ele está chorando, ele está triste. Então uma coisa não tem a ver com a outra, no sentido que precisa ser igual. Somos diferentes, momentos diferentes. O que não pode ser diferente é o espírito de um verdadeiro adorador. Que a nossa adoração seja sincera, seja intensa, tenha intencionalidade, tenha força, tenha convicção, porque nós somos filhos do amado. Ele nos amou, nos resgatou. Eu não estou querendo fazer um paralelo forçado, mas às vezes você está assistindo um jogo, você se alegra, você pula. Você está vendo um filme, você dá risada. Enfim, são tantos outros exemplos. E quando muitas vezes está na presença de Deus, você sente queimar no seu coração, você sente a sua alma pulsar. Então adore. Tenha essa liberdade. A adoração precisa ser sincera, de um coração que ama a Deus. E com isso, nessa pequena introdução, eu queria separar alguns rápidos princípios, baseado então nessa leitura de João 4, 23 e 24, dentro desse contexto. Eu quero explicar aqui o contexto de entender o que é a adoração, o que Jesus Cristo vem falando sobre a adoração. A adoração precisa, o adorador, ele tem a sua vida como uma vida de adoração. Deus está procurando adoradores que o adorem em quê? Em espírito e em verdade. A adoração precisa estar arraigada, ela precisa estar fundamentada na vida do adorador. Quero que você grave isso aqui. A adoração jamais, de forma alguma, de nenhuma maneira, pode estar separada da pessoa do adorador. A adoração, a expressão de adoração manifestada, seja no louvor, seja no trabalho, ela não pode estar desassociada da vida do adorador. Dá um exemplo. Caim e Abel. A grande questão aqui não é a oferta de Caim. A Bíblia diz o quê? Caim trouxe o melhor da terra. Caim trouxe o melhor da terra. O problema não estava na oferta, mas estava no ofertante. O problema não está na adoração, mas está no adorador. A sua vida, ela precisa estar realmente colocada na presença de Deus. Antes que você diga assim, mas todo mundo eu entendo, nós somos falhos, pecadores. A palavra do Djan é muito boa. Nós precisamos reconhecer a nossa miséria, a nossa limitação. E a questão é essa, a questão não é você ser perfeito, porque nós não seremos, mas a questão aqui, o adorador que não desassocia a vida da prática da adoração, ele reconhece diante de Deus, ele coloca diante de Deus a sua limitação, fala, Senhor, eu sou fraco, pecador, miserável, pecarei, mas eu quero te adorar com sinceridade, de tal forma que eu coloco diante do Senhor todas as minhas culpas, todas as minhas misérias, porque eu sei que somente o Senhor pode transformar a minha história, a minha realidade, a minha vida de maneira completa. E aí, você como adorador, não tem uma atitude passiva, você tem uma atitude ativa. Então você busca se santificar. E como é que eu me santifico? Amando a Deus, buscando viver a palavra de Deus, buscando fazer com que a sua vida autentique que você é um filho de Deus. Deus não recebe boa oferta de mau ofertante. Você precisa se colocar a você diante de Deus. Eu preciso me colocar diante de Deus, para que o Senhor, Ele venha trabalhar na minha vida. Irmãos, somos pecadores, somos falhos. Mas eu não posso permitir, de forma alguma, que o pecado suplante a minha vida de adorador. Eu não posso permitir que a minha falha, que a minha limitação, eu não posso usar a justificativa de que eu sou fraco, limitado, coitado.
e não buscar viver uma vida de transformação, porque o Senhor nos deu o seu Espírito Santo, que nos capacita, nos habilita a sermos transformados e termos uma vida de adoração. E.M. Boulds, um escritor, disse: nós estamos procurando melhores métodos, Deus, porém, está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Deus abençoa homens. Deus abençoa homens. Se coloque, confesse os seus problemas, suas dores diante de Deus. E lembre-se, um adorador, ele vai buscar fazer com que a sua vida esteja conectada com a sua adoração. Segundo, o adorador, a pessoa que adora a Deus, ele entende que adorar a Deus não é uma questão de ser uma questão profissional, uma questão de performance, uma questão de fazer com que tudo dê certo, mas é uma questão de sinceridade diante de Deus. Isaías 29:13 diz assim: o profeta Isaías levantou a sua voz em nome de Deus e disse: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Davi compreendeu que Deus procurava a verdade no nosso íntimo. Roni e Finéias trouxeram a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, para o acampamento, e o povo foi derrotado, porque estavam vivendo em pecado. A questão aqui não é performance, não é quem faz mais direito ou quem faz mais bonito. A questão aqui é sinceridade, a verdade daquilo que se faz. Adoração sincera, uma vida que busca estar diante de Deus, do seu Senhor, uma vida que sabe da sua limitação, mas que não tem uma atitude passiva, mas tem uma atitude de sempre buscar ser transformado por Deus. Às vezes nós queremos demonstrar uma imagem de que somos perfeitos, ou de que não temos problemas, ou de que nós somos crentes. Eu sempre brinco, eu tenho muito medo, que tem dois tipos de pessoas que eu sempre identifico. Existe o crente, crente. E eu tenho muito medo do crente. Porque geralmente o crente tem algum problema. Ele, quando precisa autenticar demais, quando precisa fazer demais, falar demais, gera uma preocupação. Porque o Filho de Deus, Ele é Filho de Deus. O seu olhar, a sua fala, as suas atitudes, a sua caminhada vão demonstrando, vão autenticando, vão colocando diante dos outros que esse camarada é alguém que realmente ama a Deus, que ele é um adorador e aquilo que ele faz, ou que ele deixa de fazer, expressa isso diante do lugar onde ele está. Não é uma questão de parecer, mas é uma questão de ser. E para ser, eu preciso estar na presença de Deus. Para ser um adorador de verdade, de fato, eu preciso realmente estar, me colocar na presença de Deus. Como eu disse no início da minha fala, é me prostrar, é chegar diante de Deus, é chegar na igreja, é entender onde eu estou e por que eu estou. Irmãos, apenas fazendo um adendo, igreja é templo, é parede, a igreja é espiritual, a igreja é a igreja dos santos, reunida, que um dia vai se reunir todos e tal. Eu entendo tudo isso, está tranquilo para mim, está muito tranquilo para você, mas contudo, todavia, porém, a espiritualidade, a adoração, ela se manifesta justamente numa concretude. Vou falar isso um pouquinho mais à frente, mas eu queria dar esse destaque. Chegar na igreja é uma atitude de reverência. Aquela primeira palavra é saber que a minha vida está, claro, a minha vida está completamente diante de Deus, mas esse tempo, esse momento, esse lugar que nós separamos para celebrarmos, para manifestarmos a nossa adoração por meio do nosso louvor, por meio da nossa pregação, por meio do nosso estar juntos, por meio da oferta, do dízimo.
enfim, do estar como família. E isso também requer de mim e de você, não é uma performance, como eu acabei de falar, mas é uma sinceridade, é uma atitude de reverência. Quando eu chego aqui, eu sei que eu estou vindo aqui para adorar e manifestar a minha adoração a Deus. Eu não estou falando de dogma. Eu não tenho que falando que você tem que vir com roupa A ou B, com cabelo A ou B, porque isso pouco importa. De fato, se o seu coração não está reverente, não adianta você estar de joelho. Se a sua alma não está dobrada diante de Deus, não adianta você ter somente um externo. É entender que eu cheguei aqui, nesse momento separado, e eu me prostro diante dele, porque ele é muito maior do que eu, e eu quero dizer para ele que eu reconheço isso por meio da minha adoração reverente, sabendo quem ele é. Adorador, como eu disse lá atrás, ele não tem a sua vida, não há uma dicotomia na vida do adorador. O que é isso? Não tem coisas separadas, não são duas coisas distintas. O adorador precisa entender que um culto separado da vida cotidiana não é um culto de um verdadeiro adorador. Culto sem conexão com a vida diária é entretenimento. O apóstolo Paulo diz que o culto racional não é apenas um tempo de cântico que temos na igreja, não é só um trabalho, não é só um fazer, mas é a oferta do nosso corpo a Deus, na dinâmica da vida. Romanos 12:1. O profeta Jeremias denuncia o perigo de uma reforma externa, assim, uma transformação interna. Jeremias 7, do 1 ao 15. Uma reforma externa sem transformação interna é uma falsa confiança no templo, no culto e na liturgia, e não uma transformação interna. Não uma atitude que vem de dentro para fora. A pergunta que eu faço para mim é: meu louvor condiz com a minha vida diária? O meu cantar, o meu ler, o meu ensinar, o meu viver, o meu fazer. Eu volto a dizer, não estou falando aqui de perfeição, de que você nunca vai errar, mas eu estou dizendo de entender que não há uma dicotomia. Aqui eu sou crente, lá eu não sou. No meu trabalho eu sou crente, não sou crente porque lá é meu trabalho, lá é outra coisa, mas eu sou crente na igreja. A vida de um adorador não tem essa divisão. E aí nós precisamos pensar, e eu venho pensando nisso, e é muito, muito complicado, e é muito triste pensar que Deus enviou o Filho dele para me resgatar, lhe resgatar, e a nossa vida, muitas vezes, ela é contrária ao que deveria ser de um adorador. Nós vivemos e não podemos mais fugir da era da informática, da era das mídias sociais, das redes sociais. Irmão, é desesperador. É desesperador. Porque, infelizmente, as pessoas hoje, por isso que essas minhas considerações, elas estão bem entrelaçadas, para você entender que adorador precisa ter sinceridade, precisa ser bíblica, precisa entender que Deus é o centro, que não é performance. Por quê? Porque as pessoas, parece-me que nunca na história se falou tanto de Deus, tanto de Bíblia, liga a TV, nunca se teve tantos programas evangélicos de todas as naturezas como em todos esses tempos. Nunca houve tantos versículos, tantas postagens, tantas imagens como se está acontecendo agora. Mas por outro lado, a pergunta é: será que de fato encontramos verdadeiros adoradores nisso? A vida de um adorador não pode ser desassociada da vida prática. A espiritualidade, a adoração, ela se dá na concretude, ela se dá na efetivação da vida prática. A espiritualidade de um adorador, ou a adoração de alguém que é espiritual, ela se manifesta na vida prática,
nessa vida aqui, nessa realidade aqui, no que se faz ou naquilo que não se faz, daquilo que se fala ou daquilo que não se fala, daquilo que se posta ou daquilo que não se posta. Pelos vossos frutos vos conhecereis, não tem outro caminho. Se é um adorador, se é alguém que é espiritual, que ama a Deus, que entende que Ele é um verdadeiro adorador, as suas atitudes, a sua dinâmica de vida precisa realçar, autenticar, manifestar. Mas parece-me que houve, apesar de um momento tão grande de manifestações sobre Marcha para Jesus e postagem, mas no que? Me parece, eu estou falando da minha percepção, do pastor Cristiano, que nunca se houve um povo tão fraco, tão raquítico, espiritualmente como é hoje. Nunca se houve uma juventude, nunca se houve casais, nunca se houve, pelo menos a meu ver, tantas e tantas pessoas fracas espiritualmente, que não conhecem a palavra de Deus, que não vivem autenticamente uma vida de adorador. Posta um versículo, o Senhor é meu pastor, na sequência fala, eu sou bruto mesmo, quem quiser andar comigo é assim. Não faz sentido. Usa a palavra de Deus para autenticar suas escolhas erradas. Usa a liberdade, eu sou livre. Deus me libertou, Deus me ama, Deus quer a minha felicidade. Irmão, vai com calma nesse negócio. Tem muita coisa que me faz feliz. Tem muita coisa que me faria feliz. Mas nem tudo que me faz feliz é bom. Porque, sabe por quê? Porque há em mim ainda um homem carnal que precisa continuamente ser tratado, precisa continuamente ser mortificado, porque esse ainda revela desejos, esse ainda revela vontades que são contrárias à palavra de Deus, e por isso, como adorador, eu preciso olhar para o que é maior, eu preciso olhar para Cristo, eu preciso olhar para o Senhor, para que a minha adoração, quando eu chegar aqui nesse momento, ou aqui, ou lá, onde você está, no trabalho, em casa, abrir da minha boca, o meu fazer demonstre de que eu realmente entendi que adorar a Deus tem a ver com a dinâmica da minha vida. Mas me parece que muita gente autentica as suas escolhas usando de forma errada a liberdade que Deus deu. Irmão, pecado continua sendo pecado. Pode mudar de nome, pode mudar de cor, pode mudar de gosto, pode fazer o que você e eu queremos, mas continua sendo pecado, continua sendo errado. Aquilo que não agrada a Deus, não adianta você enfeitar com um texto, não adianta você enfeitar com um versículo fora de contexto, com uma imagem, com uma história triste ou com uma história bonita. Se não glorifica a Deus, se não autentica que eu sou um adorador, está contrário a Deus. Lá em 1 Coríntios, me corrija por favor a produção se estiver errado, 10:31, quer comais, eu vou falar de outra forma, que o seu beber, que o seu comer, ou fazer, seja o que for, seja para a glória de Deus. E aí era muito fácil, se eu fosse maduro o suficiente, eu sempre me faria a pergunta, isso aqui é para a glória de Deus? Isso aqui é para a glória de Deus? Isso aqui que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, era para a glória de Deus? Autentica na minha vida diária de que eu sou de fato um adorador? Se sim, amém. Você está no caminho certo, eu estou no caminho certo. Se não, a gente precisa, é tempo de parar e pedir perdão para Deus. Você que está me ouvindo, você que está aí do outro lado da tela, você que está aqui hoje, eu que estou me ouvindo, é tempo de fato, de fazermos uma análise da nossa vida. Os sinais estão aí, o mundo não caminha para melhor. Será que a nossa postura é de um autêntico adorador, que tem arraizado, que tem alicerçado a sua adoração nos princípios de Deus, na pessoa de Cristo?
Será que nós somos ainda aquele povo que é identificado como povo que ama a Deus, que é filho de Deus, e que a sua conduta, que a sua fala e que o seu viver manifeste, testemunhe daquele que nós amamos e temos como nosso Senhor? Se sim, amém. Se não, irmão, é tempo de eu e você nos ajoelharmos, de fato, confessarmos o nosso pecado e termos realmente uma atitude de adorador. Adorador precisa entender que se Deus não for honrado, se Deus não for o centro, se Jesus não for o centro da adoração, é tempo perdido. É tempo perdido. O profeta Malaquias fala dos sacerdotes que não honravam a Deus, eles desprezavam o culto, eles não ofereciam o seu melhor, eles faziam a obra do Senhor de maneira relaxada. E Deus os aconselhou a apagarem o fogo do altar e fecharem a porta da igreja. Estavam perdendo tempo. A quem estamos honrando quando cultuamos? A nós mesmos ou a Deus? É Deus que precisa ser honrado. Eu sempre, quando eu vou orar aqui com os irmãos, antes de começarmos aqui a celebração, eu falo, nós temos que ter alegria, nós temos que ter sinceridade, nós temos que ter essa tranquilidade de estarmos diante de Deus, mas nós precisamos entender que nós buscamos fazer o melhor. Irmãos, com todo carinho a você, entenda a minha fala para você não ficar bravo ou brava. A questão não é você, a questão não sou eu. A adoração aqui, o que nós fazemos aqui é tendo Deus como centro. Aí eu e você, nós como igreja, como irmãos, como comunidade de fé, damos as nossas mãos de maneira metafórica hoje, para juntos adorarmos a Deus, para juntos em espírito e em verdade cultuarmos a Deus como um só corpo. Como Paulo fala, somos um só corpo. Ou como já diz uma canção, somos corpo e família. É isso que nós fazemos aqui, é para isso que nós nos reunimos. A adoração, ela precisa ter Jesus, precisa ter Deus como centro e como alvo. Se não for, não faz sentido. É para mim e para você, e eu vou criticar mesmo. Não gostei da música, estava baixo, estava alto, eu preferia tal música, eu queria ouvir mais do cantor cristão, eu queria ver mais de não sei, do fulano de tal, eu queria isso, eu quero um monte de coisa, porque eu sou assim. Talvez você seja assim, mas aqui estamos reunidos como comunidade. Eu me lembro de uma história do C.S. Lewis, que ele está numa igreja e perguntam para ele se faz sentido o crente tem que ir mesmo para a igreja. Aí ele vai explicar, vou resumir, ele fala assim, o que fez ele perceber o que é um adorador, o que fez ele perceber o que é amor a Deus foi que ele estava numa igreja que tinha uma música de 5ª categoria, com a melodia de 5ª categoria, mas lá naquele banco, todos os domingos de manhã, tinha um senhor, um velho de botas de borracha que não faltava, e aquele homem, naquele banco, com a maior alegria do mundo, expressava a sua adoração, porque ele tinha como alvo da adoração dele, Deus. Não é eu, nem você, nunca foi eu ou você, mas Ele. E o que nós fazemos para Ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Nós nos reunimos como igreja para adorarmos o nosso Deus, que é digno de toda adoração. E por último, o adorador, aquele que é um verdadeiro adorador, aquele que ama a Deus, ele precisa ter uma mente iluminada, uma mente esclarecida, uma mente informada, uma mente racional, inteligente para entender a palavra de Deus, para entender quem é Deus. Não é teologia, não é conhecimento simplesmente técnico, é você meditar na palavra de Deus e você compreender os princípios da palavra de Deus, é buscar conhecer do Senhor. O próprio Jesus fala, vocês erram porque vocês não examinam as Escrituras. Paulo fala que os de Beré eram mais excelentes, porque eles examinavam as Escrituras para ver se de fato era assim as coisas que ele dizia. Então, irmão, temos que ter uma cabeça iluminada pelo Espírito Santo, mas temos que ter a disposição de buscar conhecer a palavra de Deus. Um adorador, ele busca conhecer, ele tem uma mente iluminada, mas também esse adorador, ele tem fogo no coração, ele tem paixão, ele tem intenção, ele tem vontade.
É uma pessoa que ele tem um coração que queima diante do altar de Deus. E quando eu digo altar de Deus, é um coração que queima diante de Deus. Esse camarada, ele tem uma mente esclarecida pelo Espírito Santo, uma mente cheia da palavra de Deus. Mas ele também, esse camarada, ele tem um coração zeloso, um coração ardente, que não tem vergonha, que não tem medo. Uma experiência incrível que eu tive, dever, porque eu não tive coragem. Eu me lembro que eu estava descendo na Sé, e desceu do trem, eu me lembro que era um japonês, muito bem vestido, de terno e tal, com uma maletinha, e ele desceu cantando na maior voz, se paz, não vou cantar, tá? Mas se paz a mais doce me quer, tá? O cara desceu cantando aquilo ali, eu me lembro daquilo, e assim o que eu quero dizer, a vontade com que ele cantava. Geralmente as pessoas ficam irritadas e tal, mas tinha tanta paixão, tinha tanta verdade, que aquilo chamou a atenção minha e de muitas pessoas. Então um adorador, ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus, precisa buscar, se aprofundar, porque lembra que eu falei lá atrás, quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu me aprofundo na palavra de Deus, mas eu me torno um adorador, mais eu me prostro, mais eu vejo o quanto eu sou pequeno e ele é grande, e mais sincera e autêntica vai ser a minha adoração, porque eu sei quem Deus é. Mas eu também preciso ter calor, entusiasmo, eu preciso estar diante de Deus com um verdadeiro senso de quebrantamento, de admiração. Irmão, é impressionante como nós nos tornamos frios, nos tornamos resignados, nos tornamos cautelosos. Não há mais quebrantamento, ou pelo menos não há manifestação de quebrantamento. As pessoas parecem que têm vergonha de chorar diante de Deus, de se ajoelhar no altar, de se colocar, de dizer: Senhor, eu sou pecador, eu quero ser transformado. Pessoas parecem que têm vergonha de derramar, de louvar, de abrir a boca. Mas um verdadeiro adorador, ele tem a intenção de adorar a Deus. Ele não está preocupado se você está olhando. A preocupação dele é que o coração dele está explodindo de emoção, de vontade, de verdade, e ele quer expressar isso a Deus. E ele se quebranta, ele chora, ele admite pecado, ele confessa pecado, e ele é restaurado na presença de Deus e na presença da comunidade, porque essa é a atitude de um adorador. Adorador, ele tem uma mente iluminada, tem uma mente esclarecida pela palavra, mas tem um coração que queima. Eu e minha turma da liderança dos jovens, da juventude, passamos basicamente o sábado todinho assistindo a conferência do Jesus Cop, maravilhosa, e uma das mensagens que para mim ali foram extremamente impactantes, foi do Douglas Gonçalves, sobre as 10 virgens, e ele falando sobre essa questão do óleo, essa questão do queimar. Então, nós precisamos ser aqueles adoradores que têm a sua chama acesa, que quando Jesus voltar, ou quando nós partimos, essa chama continue acesa na presença dEle, e Ele veja e diga: eis ali um verdadeiro adorador. Nosso coração tem que ser essa chama que queima na presença do nosso Deus. João 4,20, Deus é Espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero encerrar com esse versículo. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entender que a nossa vida é uma vida de adoração. Entender que a nossa vida não é só uma vida de externo, de aparência, mas é uma vida de sinceridade diante de Deus. O nosso culto não pode, a nossa adoração não pode ser separada da nossa vida, da nossa prática diária. O adorador entende que Deus é o centro da adoração. E o adorador
tem uma mente iluminada, mas também tem um coração ardente de amor pelo nosso Deus. Amém? Vamos orar? Baixa a cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque sabemos que o Senhor é um Deus de graça, amor e misericórdia. Sabemos que somos falhos, pecadores, ó Pai, limitados, ó Deus, mas a Tua graça, a Tua misericórdia nos sustenta, ó Pai. E queremos ser verdadeiros adoradores, queremos Te adorar em espírito e em verdade, ó Pai, com as nossas limitações, com as nossas falhas, com os nossos pecados, ó Pai, nós queremos confessá-los diante do Senhor, ó Pai, e queremos ser transformados para que a nossa adoração seja como um cheiro agradável que sobe até o Senhor, ó Pai. Que a nossa oferta, ó Pai, seja uma oferta boa, mas que o ofertante seja também bom, ó Pai, que não seja desassociada, que a nossa vida manifeste, ó Pai, essa verdade de que nós Te adoramos, ó Deus, que nós buscamos viver uma vida, ó Pai, que Te glorifique, Senhor. Transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, transforma a nossa vida diária, ó Pai. E se há dúvida, se há tristeza, ó Pai, que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações, ó Pai. Endireita os nossos caminhos, Senhor. Pai, seja com cada um aqui de forma especial essa noite, ó Deus. Se há pecado, ó Pai, que seja confessado diante do Senhor, ó Pai. Se há corações duros, que sejam quebrados, ó Pai. Que haja quebrantamento, que haja entrega, que haja sinceridade, paixão, amor, devoção, ó Pai. Que o Senhor olhe, Pai, para esta igreja, para esse povo. E aqui, ó Deus, haja verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. É que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Se coloca de pé.